Fãs da F1, esse vídeo de react é uma regravação de um antigo vídeo meu aqui. O original havia sido o 100º upado para o canal, e ele, assim como essa regravação, versa sobre aquela que considero a maior atuação do Senna na F1. A meu ver, gente, essa atuação de Donington 93 foi ainda melhor do que a de Suzuka 88 ou Interlagos 91. A atuação mágica do Senna naquela corrida entrou para a história da Fórmula 1 por toda a eternidade. Vem comigo ver esse react, gente! Mas antes, como de costume, se você for novo por aqui de peço, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e ative o sininho das notificações. Então vamos lá, meu amigo! Contextualizando o momento, gente, o Senna não havia conseguido um lugar na Williams para 93, a equipe pela qual ele queria muito pilotar. Para piorar a situação, o Prost havia vetado a entrada do Brazuca na equipe. A perspectiva para o Senna em 93 não era das melhores, já que a McLaren deixou de contar com o motor Honda naquele ano e estava sofrendo diante da superioridade das Williams de outro planeta, equipe que contava com câmbio automático, suspensão ativa e um potentíssimo motor Renault. Por isso, a vitória do Senna no Brasil na corrida anterior foi motivo de tanta festa da torcida Brazuca. De quebra, ele ainda estava como líder do campeonato com 16 pontos contra 10 de Prost. A corrida seguinte, a do Brasil, seria o GP da Europa em Donington Park, Inglaterra, pista que pela primeira e até hoje única vez recebia uma corrida de Fórmula 1. Coincidentemente, pessoal, foi nessa mesma pista que o Senna fez seu primeiro teste na Fórmula 1, quase exatamente 10 anos antes. Ele largaria em quarto lugar naquela corrida, e assim como no Brasil, ele novamente não era favorito. Mas o que aconteceria na primeira volta daquela corrida entraria para a história, pessoal. Na largada, o Senna caiu para quinto lugar e esteve brevemente atrás de Schumacher, mas ultrapassou o alemão logo na Red Gate por dentro. O Brazuca surpreendeu todo mundo e se manteve no mesmo lado entre a Red Gate e a curva 4 e colocou por dentro contra o Wendlinger antes da curva 4 para ultrapassar. A vítima seguinte do Senna seria a Williams de Damon Hill, e ele fez uma trajetória parecida, mantendo o carro no mesmo lado durante mais duas curvas, para pegar a curva 7, que era mais fechada por dentro, pessoal. A coroação da volta lendária veio com a ultrapassagem em cima do Prost de outra Williams de outro planeta, no Hairpin Melbourne. Uma volta surreal, incrível, que parecia impossível de ser feita por algum piloto, por melhor que ele fosse. Aquela ficou conhecida como a Volta dos Deuses, ou The Lap of the Gods. Outro piloto que fez uma brilhante primeira volta, além de brilhante corrida, foi Rubinho Barrichello, que saiu de 12º para o quarto lugar na largada. Também competiu com as Williams enquanto esteve na pista. A primeira volta do Senna foi só o começo do show que ele deu em Donington. Sua estratégia foi ele ser muito veloz logo no início da corrida, para que ele conseguisse sua vantagem ser administrada caso a chuva parasse. E a estratégia de fato ajudou no início da corrida. No final da volta 2 ele já tinha 4.2 de diferença para o Prost e 5.2 para o Hill. No final da 3 já era 6.7 a diferença para o Prost e 7.9 para o Hill. Mais uma volta a diferença subiu para cerca de 7 segundos entre o Senna e o Prost. Nas voltas seguintes a pista começou a secar e ele foi perdendo a vantagem aos poucos. Esse frame que vocês estão vendo é da volta 7, aí o Senna tinha perdido cerca de meio segundo em relação ao Prost na volta anterior. No entanto, ele seguia mantendo uma vantagem confortável para as Williams, aproveitando bem cada momento de ultrapassagem em cima dos retardatários. A enorme instabilidade do tempo em Donington tornou um inferno a estratégia de cada equipe para a corrida, porque o tempo todo começava a chover e parava de chover. Foi arriscando continuar com o slick mesmo com a chuva que o Senna construiu uma vantagem monstruosa de mais de uma volta tanto para o Prost quanto para o Damon Hill. Ajudou um pouco o Senna o fato de o motor do Prost ter apagado em um dos pitstops do francês, o que contribuiu para a vantagem do piloto brasileiro.
Apesar disso, a corrida também não foi perfeita para o Senna, dado que ele teve um pit stop 10 segundos mais lento e outro 3 segundos mais lento do que o habitual. Ainda assim, a corrida do Senna em Donington foi tão surreal que em determinadas voltas ele estava com pneus de pista seca e andando mais rápido do que o Prost e do que o Hill com pneus de chuva, pessoal. Com um carro mais lento e um pneu menos aderente, o Brazuca ainda assim conseguia andar mais rápido do que os dois. No final das contas, ele venceu a corrida com mais de uma volta de vantagem para quase todo mundo, exceto para o Damon Hill, e só não colocou uma volta no Hill porque não quis, pessoal. Preferiu parar uma quarta vez durante a chuva para não arriscar, algo que, creio, era completamente desnecessário. A atuação impressionante do Senna naquele domingo foi coroada com um curioso troféu que ele recebeu. A SEGA estava patrocinando tanto a Williams quanto o GP da Europa em Donington, e parte do negócio incluía um troféu do Sonic para o vencedor da corrida. Naquele dia, gente, a SEGA involuntariamente acabou ganhando um marketing fantástico. O troféu do ouriço mais rápido do mundo foi para o piloto mais rápido do mundo, depois de uma atuação surreal como aquela do Senna em Donington. Segundo o que conta o livro do Ernesto Rodrigues, muita gente morreu de elogiar a atuação do Senna em Donington. James Hunt, aquele mesmo que aparece no filme Rush, disse ao Senna: "Você já fez tudo o que tinha que fazer nesse ano." Já o Emerson Fittipaldi elogiou a primeira volta do Senna com as seguintes palavras: "Você nunca mais faz uma dessas na vida, aquilo não existe." Ainda segundo o livro, Donington diminuiu ainda mais o número de críticos do Senna entre a imprensa especializada. Segundo o livro, a discussão não era mais sobre se ele estava no mesmo patamar de Clark e Fangio, e sim como posicioná-lo em relação aos dois, uma vez que depois daquela corrida ele sem dúvidas estava sim no mesmo patamar dos dois. Apesar daquela corrida fantástica, o pessoal lembra dela vagamente. As ultrapassagens do Senna naquela corrida, incluindo aquela em cima do Prost, foram bastante mostradas na TV naquele ano, embora eu tenha passado anos e anos sem a consciência exata do quão grandiosa havia sido aquela corrida. Apenas no início de 2005 eu passei a saber mais sobre essa corrida. Mas também lembro vagamente da corrida em que o símbolo da SEGA e o Sonic apareciam. Memórias e memórias de um menino que era apaixonado por videogame e por Fórmula 1, pessoal. É isso aí, meu amigo. Poste nos comentários a sua vivência sobre essa corrida. Se for novo por aqui, te peço novamente que se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative o sininho das notificações. Tudo bem, gente? Abraço forte e nos vemos no próximo vídeo.